Boa tarde mesmo. Boa tarde para você que a partir de agora se liga no nosso Papo de Bola aqui na TV Ara, TV da sua cidade. Seja bem-vindo. Venha fazer o programa Papo de Bola com os campeões da bola da TV da sua cidade. Hoje, notícias interessantes, né? Final de semana, o último programa de encerramento da semana. Boa noite para você que assiste a representação do nosso Papo de Bola a partir das 20 horas e 15 minutos, mais cedo agora, melhor, 8 horas e 15 da noite, é claro, a reapresentação do Papo de Bola aqui na TV Ara com os campeões da bola. E hoje o nosso basquete juvenil da aba Fundesporte volta à quadra. Tem jogo pelo Campeonato Paulista Juvenil e tenta a sua nona vitória no campeonato. É um campeonato muito equilibrado, extremamente difícil, que ganhou uma força interiorana com a equipe montada pela cidade de Bauru. Bauru tem um time muito forte, se rivalizando com Franca e com equipes de São Paulo, como Pinheiros e também Paulistano, que são equipes muito fortes. Então o jogo de hoje, às 8 horas da noite no Gigantão, é um atrativo, né, para quem gosta do basquete, assistir o jogo da aba Fundesporte contra o Santo André, hoje à noite no Gigantão. E o nosso vôlei, que não conseguiu ganhar na Copa São Paulo de vôlei feminino, nós perdemos para São Bernardo do Campo e perdemos para o SESI São Paulo, agora se volta totalmente para o Campeonato Paulista. E ontem, por volta das 2 horas da tarde, a Federação Paulista de Vôlei divulgou as chaves, a formação de chaves e tabelas do Campeonato Paulista. As nossas meninas estreiam jogando dia 30 em São Caetano do Sul contra a equipe de São Caetano. São duas modalidades que se firmam. O vôlei numa fase muito boa de Campeonato Paulista, de Superliga Feminina e, é claro, ainda com problemas, administrando situações, buscando patrocínios, mas tendo uma temporada positiva pela frente. E o nosso basquete lutando ainda com as dificuldades naturais. Se perdeu um integrante da comissão técnica por conta desses cortes aí patrocinados pela prefeitura por falta absoluta de recursos. É o assunto que mais se comenta na cidade, até onde é que isso vai parar. E o basquete procura, com a aba e a Fundesporte, fazer a sua parte. O torcedor cobra muito o retorno da equipe de alto rendimento. É um passo futuro que a aba analisa com muita atenção, mas que, pelo menos a curto prazo, não tem como ser levado adiante. Temos que nos contentar com a equipe juvenil que vem fazendo um bom trabalho. Mas, quem sabe, a partir do próximo mês, as notícias possam ser boas também para o basquete, que precisa se fortalecer na base, inclusive com as escolinhas, para depois pensar um pouco mais de segurança, um pouco mais de pé no chão na equipe adulta para voltar, quem sabe, a médio prazo. Vamos para o intervalo de apoio. Daqui a pouco a gente volta com o melhor do esporte, repercutindo, entre outras coisas, o empate de ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Foi a estreia do Antônio Piccoli à frente do Juventude, jogando lá em Caxias do Sul. E o time ficou no clássico da cidade, no empate contra o seu rival Caxias, que curiosamente joga com uma camisa grená bem parecida com a da Ferroviária. Vamos para o intervalo de apoio e a gente volta daqui a pouco com o melhor do esporte no Papo de Bola da TV Ara com os campeões da bola em um instante só. As notícias, os fatos da cidade, na velocidade do seu tempo. Araraquara agora. De segunda a sexta, à 13h, aqui na TV Ara. Mexa-se. Coloque sua vida em ordem. Arrumar a mesa, as gavetas e as prateleiras do escritório deve entrar para a sua lista de atividades semanais. Isso mesmo, além de garantir gasto calórico, esta prática também contribui para a sua sanidade mental. Chega de desculpas. Mexa-se. Apoio Cultural. TV Ara.
Comece a sua tarde com muito mais alegria e descontração. Moda, gastronomia, saúde, beleza, comportamento, tudo isso e muito mais você vê de segunda a sexta-feira a partir da 1h30 da tarde aqui na TV Ara. O programa feminino mais completo da TV, Universo Mais, aqui na TV Ara, a TV de Araraquara. Chegou a hora de doar tudo que você não usa mais. Móveis, eletrônicos, instrumentos, enfim, tudo que estiver parado aí, em bom estado, é claro. A gente vende aqui, na loja de usados Laca. As vendas na loja de usados possibilitam que a Laca continue prestando atendimentos e fornecimentos aos pacientes com câncer e seus familiares. Entre em contato e a Laca vai buscar a sua doação. Doe e ajude na luta contra o câncer. Aqueça alguém neste inverno. Vamos combater o frio com solidariedade. Compartilhe um pouco de calor com quem precisa. Uma iniciativa TV Ara. Volta para o nosso Papo de Bola aqui na TV Ara com os campeões da bola. Lembrando que a Ferroviária, depois da derrota de quarta-feira para o Botafogo 4-1, não joga nesse final de semana, não. Próximo jogo só no dia 16, sábado que vem, não amanhã, no outro. Aí o time vai a Batatais, jogar contra o Batatais no Oswaldo Escatena, às 7 horas da noite. Isso é bom porque o técnico Ailton Silva vai ter aí 10 dias para conhecer melhor o elenco da Ferroviária, conhecer melhor os jogadores. Vai ter alguns desfalques com certeza, o Walker é dúvida porque tem um probleminha no joelho, e o Renan que vai ter que cumprir a suspensão automática, não joga na próxima partida. Então é um período legal de 10 dias, ou quase isso, né? Para que o Ailton Silva, que esteve conosco ontem aqui no Papo de Bola, possa cuidar desse time da Ferroviária, se entender melhor com os jogadores, conhecer melhor o elenco que tem nas mãos para o jogo do próximo sábado, que passa a ser importante para a Ferroviária, quem sabe chegar a 13 pontos e carimbar com bastante antecedência a sua presença já na fase seguinte da Copa Paulista de Futebol, já que pelo regulamento, nessa primeira fase de 7 times que existem na chave, 5 passam, né? E ainda há a possibilidade de um 6º colocado pelo índice técnico. Então, as possibilidades de classificação da Ferroviária, que já tem 10 pontos e ainda lidera o grupo, são realmente muito grandes. Mas ontem a bola rolou em eventos esportivos pelo Brasil. E um jogo chamou naturalmente a atenção. O clássico da Série C, o clássico gaúcho, né, o clássico de Caxias do Sul, pela Série C do Brasileiro, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, entre Juventude e Caxias, exatamente pelo fato do Antônio Piccoli, que recentemente deixou a Ferroviária, sendo técnico do Juventude. Na estreia perdeu em Mojimirim por 1-0, e faria, como fez, o segundo jogo ontem à frente do Juventude, mas estreando lá numa cidade que ele conhece muito bem, porque já jogou lá e já trabalhou. Vaguinho Fiorini, boa tarde, você assistiu o jogo, foi empatado o jogo 1-1, gostou, não gostou? O que você achou? Boa tarde, Zé Roberto, boa tarde ao amigo da TV Ara. Foi um jogo muito equilibrado, Zé Roberto, um clássico local, né? O clássico Caju, mas o jogo começou 9 horas da noite e no horário do início do jogo, 9 graus, um frio incrível lá, Tava tão frio que tava tremendo quem estava assistindo o jogo pela TV. Passou o frio até lá em casa. Mas o primeiro tempo, no comecinho do jogo, já o Juventude, o Caxias marcou um gol. E o Caxias é o líder do grupo, vem com uma campanha muito boa. E o Juventude de 3 derrotas consecutivas e um pouco longe aí do G4. Então o gol no comecinho do jogo atrapalhou um pouco a equipe do Juventude, que ficou nervosa em campo, mas depois foi acalmando os nervos, colocando e equilibrando o jogo, criando algumas oportunidades, mas o primeiro tempo terminou 1-0 para o Caxias. No segundo tempo, no comecinho do jogo, o Juventude conseguiu empate. A pressão continuou, mas é um clássico local, Zé Roberto, de muita rivalidade. Então há aquele nervosismo e tal, mas no fim, o jogo equilibrado, que o resultado de empate foi o que melhor aconteceu para as duas equipes. O Juventude empata o clássico, agora tem a sequência do segundo turno inteiro para tentar voltar ao G4 e tentar a classificação.
não vai ser fácil, porque as equipes podem se distanciar do Juventude na rodada desse final de semana. Mas o Juventude também tem tudo para garantir uma vaga na outra fase da competição. Bom, Vaguinho, tem momentos que a gente não consegue entender o torcedor, né? Ontem foi a torcida do Juventude deu um claro exemplo de falta de esportividade e, sobretudo, de inteligência. Falta de inteligência em relação ao apoio ao time. O Juventude empatou aos 3 minutos do segundo tempo. No comecinho. E demonstrou, desde que começou o segundo tempo, que o time estava jogando futebol muito superior ao que havia apresentado no primeiro tempo e, ao mesmo tempo, bem superior ao time do Caxias. Sabe, o start, vamos assim dizer, do Juventude no segundo tempo está excelente, já empatou o jogo de cara. Né? Uma boa jogada, por sinal, embora tenha falhado no zagueiro do Caxias lá. Aí o que a torcida faz? A torcida começa a se utilizar daqueles sinalizadores, que são proibidos. São proibidos. Ser, né? Não, e são. A gente não entende porque em alguns lugares se permite e em outros não se permite. Aquela declaração do repórter, do Sport TV, da moça, aliás, da repórter, de que o chefe da brigada, porque lá não se fala polícia militar, lá se fala brigada militar, né? Que aquele tipo de sinalizador é permitido, não tem o menor sentido. O sinalizador, pura e simplesmente, é proibido. Qualquer tipo de sinalizador, até aquele laser que fica na cara do jogador, aquilo é proibido também. Quer dizer, na hora que o time empatou o jogo e tinha tudo para deslanchar em cima do adversário, o torcedor para o jogo, ficou parado quase 5 minutos, porque o juiz falou, para, eu não vou trocar o jogo. Olha que coisa. E antes do jogo esfriou, também, né? Deu uma gelada no time que tinha acabado de empatar e tinha tudo para virar o jogo em cima do Caxias. E antes dos jogos, Roberto, na entrada das equipes, também muitos sinalizadores, uma fumaça que não se via nada, né? É que demorou um pouquinho para começar o jogo, a fumaça saiu. Mas no meio do jogo tem que parar mesmo, porque você não enxerga nada. E é proibido. Claro que é proibido. É proibido. E prejudicou o Juventude. O Juventude pode até ser punido por causa disso. Agora, o que você não consegue entender é esse comportamento do torcedor, que se declara uma paixão avassaladora pelo time e faz uma bobagem dessa para o jogo na hora que o time mais precisa de apoio. Sabe? Isso, favorecendo claramente o adversário. Isso não aconteceu só ontem, não. Todos os jogos lá no Alfredo Jaconi acontece isso aí, né? Acontece esse negócio dos sinalizadores aí. Eu acho que só prejudica. Se o outro time estiver vencendo, até dá uma ajuda, né? Mas no caso de ontem, não. Atrapalhou. Você quebra o ritmo do time, sim, né? Claro. Marina, boa tarde. Então, nós temos 8 jogadoras da nossa Ferroviária Fundesportes convocadas para a seleção brasileira principal que vai disputar um torneio internacional no Equador. Que coisa legal, hein? Que coisa legal, parabéns, boa tarde. Boa tarde, Zé, boa tarde aos convidados, boa tarde pessoal de casa, boa tarde pessoal que está aqui sentado junto conosco. Realmente, Zé, para nós da Ferroviária Fundesportes foi uma alegria muito grande, porque primeiro essas meninas já estavam sendo convocadas anteriormente e para vir ressaltar todo esse sucesso do Araraquara, nós tivemos 8 jogadoras. Luciana, da nossa linha defensiva praticamente todas. Luciana, Tayla, Mônica e Hilane. No nosso meio de campo temos a Bia e a Thaísa. Na frente, Raquel e Maurine, ou seja, nós temos aí metade da equipe. Por um lado, Zé, nós ficamos muito, mas muito contentes por todas. Por outro, infelizmente, aí essas jogadoras perdem as finais do Paulista, assim como o início do Campeonato Brasileiro. Então, assim, vejamos por um lado muito importante de ter essas jogadoras na seleção, no entanto, os campeonatos aqui embaixo não param. Infelizmente, esse é um problema do calendário feminino, porque nunca temos. Quando temos, batem esses calendários e, infelizmente, nós ficamos sem essas jogadoras que são de suma importância aí para a final do Paulista, caso nós passamos domingo contra a Taubaté. Gostaria, inclusive, de chamar o torcedor araraquarense, domingo, 10 horas da manhã, de graça, ali na Arena. Venham prestigiar, nós precisamos ganhar esse jogo, já ganhamos o primeiro lá de 2-1, não foi fácil, não esperem goleada, porque não vai ter. O time de Taubaté é um time bastante compacto, bastante agressivo. Fizeram o primeiro, nós tivemos que fazer o segundo lá e fazer esse retorno para tentarmos ganhar. E domingo o jogo não será fácil, então assim, não espere goleada, mesmo porque a fase não é muito boa, então vamos tentar aí administrar a partida para tentar ganhar.
E gostaria de dizer para Araraquarense, que hoje à noite tem jogo também. Nós temos 2 jogadoras na seleção sub-20 que vão jogar contra os Estados Unidos e tem que ganhar pelo Mundial. Seleção brasileira. Pelo Mundial Sub-20. Então, assim, tem bastante coisas repletas aí para o futebol feminino esse final de semana, Zé. Agora, para preencher essas vagas aí é que vai ser um problema danado. Porque o Douglas só pode puxar da categoria de baixo. Não sei não, acho que nós vamos ter que colocar até uma sainha no professor Douglas, porque olha, além de jogadoras machucadas, contundidas que nós estamos tendo, estamos aí já há 7 meses em trabalho, então automaticamente essas contusões acabam tendo. Aí perdemos jogadoras para a seleção brasileira e o elenco infelizmente fica reduzido. E reduzido, Zé, no momento que a gente não podia ficar, que são as finais do Paulista. Porque as finais do Paulista dão vaga para a competição mais importante do Brasil, que é a Copa do Brasil. Então, se nós não ficarmos entre os 3 da Copa do Brasil, entre os 3 do Paulista, nós não podemos ir para a Copa do Brasil. Então, existe uma contradição entre felicidade e importância dessas jogadoras que estão indo para a seleção. De fato, na verdade o calendário deveria ser melhor organizado, mas nem o masculino é organizado, é uma bagunça que ninguém consegue entender, imagine o feminino. E a gente deve entender 2 coisas também nessa convocação. Primeiro, a atenção que o Vadão está dando ao futebol feminino de Araraquara, tem se preocupado muito com isso, e com certeza ao dedo do Fabrício Maia, que está lá, que é hoje um homem importante a nível de coordenação do futebol feminino na bagunçada Confederação Brasileira de Futebol. Acho que essas 2 figuras foram importantes nisso tudo. Agora, para um time como o São José, que cede, me parece, 6 jogadoras, e para a Ferroviária, que cede 8, eu acho que a CBF deveria levar em conta, e a própria Federação Paulista, porque tudo farinha do mesmo saco, deveria dar uma parada. Justamente, deveria dar uma parada até para preservar a qualidade técnica dos jogos decisivos do Campeonato Paulista. E olhando por outro ângulo... Seria justo. Olhando pelo outro ângulo, fisiologicamente, existe um excesso de campeonatos hoje da modalidade, porque o Araraquara participa de todos os campeonatos do Brasil, além dessas jogadoras estarem na seleção. Então, fisiologicamente, o organismo da mulher é um pouco mais frágil e automaticamente nós perdemos com isso. Outra coisa que devemos ressaltar, Zé, é que o Rio Preto será, teoricamente, o próximo adversário, caso passamos domingo contra a Taubaté. E isso, humildemente, estou falando, porque a equipe do Taubaté é uma equipe muito bem estruturada taticamente. Caso passamos domingo, já pegamos logo de casa o São José do Rio Preto, que é uma equipe muito estruturada. Fazemos o primeiro jogo aqui contra elas na sexta-feira que vem, contra elas lá na sexta-feira que vem, e automaticamente jogamos sem todas as jogadoras, enquanto o Rio Preto joga com todas as jogadoras, só uma delas que está sendo convocada. É o tal negócio, é que nem aquela história de cobrir a cabeça e descobrir o pé. Justamente. Ou fazer exatamente o contrário. De qualquer forma, é lamentável, né? Lamentável. Bem, continua repercutindo na cidade essa questão dos cortes, ou continuam repercutindo os cortes feitos pela Prefeitura, né, com relação às diversas modalidades esportivas administradas pela Fundesportes e pela Secretaria Municipal de Esportes. O Zequinha e o Marcelo saíram a campo e nós temos alguma coisa nova para acrescentar nisso tudo, né, Zequinha? Para ver de que jeito está uma choradeira muito grande, muitas reclamações. Estamos falando do futebol feminino. De repente o Douglas perdeu 2 auxiliares, né? Como é que ele sozinho pode administrar o time? E é um time que tem dado as maiores alegrias para o torcedor, para quem gosta do esporte em Araraquara. Não é também menor dúvida, é um time que tem vencido praticamente todos os torneios que disputa. Como é que, de repente, a comissão técnica, com 3, pode perder 2 e ficar só o técnico? Então, é um negócio complicadíssimo, complicadíssimo. Vamos ver o que o Zequinha tem para falar a respeito disso, que ele foi destacado, ele e o Marcelo foram escalados especialmente para cuidar desse assunto. É a matéria que a gente mostra aqui na sequência do nosso Papo de Bola da TV Ara. Vamos ver a temperatura disso tudo no esporte da cidade. Pelo que parece, os monstros não querem mesmo deixar o esporte de Araraquara. Agora, são os cortes que assombram as redondezas da secretaria. Como é do conhecimento de todos, a prefeitura, na tentativa de reduzir gastos, está realizando cortes no seu quadro. E o esporte foi o primeiro a ser atingido. 16 profissionais, entre eles monitores e técnicos, foram dispensados, sem aviso e sem direito a nada. Como você pôde observar, Zé Roberto,
Os monstros andam vencendo o esporte aqui de Araraquara. Todo mundo está indignado com o que vem acontecendo aqui na cidade de Araraquara. Esses cortes sem critério, cortes sem saber quem trabalha e quem não trabalha, acabou prejudicando várias modalidades. Futebol de salão feminino passa a ter apenas o técnico trabalhando, que é o técnico Léo. O futebol de salão masculino também foi prejudicado. A ginástica olímpica, o técnico Leonardo está trabalhando apenas com um auxiliar e 30 garotos. Isso fica muito difícil. A gente tem aí no futebol feminino que vem sendo um destaque de Araraquara e o técnico Douglas Onça agora perdeu o seu preparador de goleiro e o assistente técnico. Preparador de goleiro esse que tem que se frisar, colocou a Luciana como uma das melhores goleiras do Brasil e agora foi cortado, o seu trabalho não foi dignificado. Que adiantou-se fazer homenagem a todo mundo, ganhar o título de esportista do ano, para quê? Para depois chegar nessa situação e ser mandado embora. Esse pessoal que foi mandado embora tem que se ressaltar numa coisa. Eles não têm segurança nenhuma trabalhista. Ou seja, chegaram para eles e falaram, a partir de amanhã vocês não trabalham mais. Eles não têm direito a fundo de garantia, não têm direito a nada. Eles vão sair com uma mão na frente e outra atrás. E isso é o respeito que estão tendo com o esporte aqui da cidade de Araraquara. Sei que a prefeitura tem problemas, todo mundo sabe, mas tem que se pensar muito bem. E os cortes têm que ser justos, dos dois lados. Tanto pessoas que têm cargos comissionados, como tem pessoas que têm cargos de confiança. Tudo isso tem que ser pensado. E tem que se pensar realmente nas pessoas que trabalham. E muita gente que trabalha, e trabalha sério, tinha trabalho muito sério, como o André Carrascosa, do basquete feminino. O basquete feminino perdeu técnico. As meninas estão sem ter alguém para dar treino. A Roseli vai tentar suprir isso aí. Enfim, a coisa está complicada. E os fantasmas estão vencendo cada vez mais do esporte de Araraquara. E haja fantasma, hein? Ponha fantasma nisso, pelo amor de Deus. Mas o Zequinha está coberto de razão nessa manifestação dele. É uma questão de critério, né? E a gente lamenta isso profundamente, porque algumas modalidades, eu insisto em dizer aqui no futebol feminino, porque eu acho que você tem que analisar os resultados. Analise os resultados para tomar uma decisão, porque há um comportamento e resultados diferenciados entre todas as modalidades. Parece que 32 modalidades, né? E a gente vai continuar focando esse assunto aqui, mas o desabafo do Zequinha é o desabafo daqueles que realmente querem dias melhores para o esporte e parece que a coisa está ficando cada vez mais difícil, mais complicado. Marquinhos Chiochini, boa tarde. Falando de Ferroviária, que não joga nesse final de semana, com certeza deve treinar hoje, se é que já não treinou. As categorias de base jogam, mas o time principal folga na Copa Paulista. Boa tarde, Zé. Boa tarde aos telespectadores. Jogam na Arena da Fonte amanhã, Sub-15, Sub-17, Sub-20. Sub-15 e Sub-17 praticamente com um grande passo rumo à classificação. E o Sub-20 de treinador novo se recuperando no campeonato, time que foi punido no tribunal com a perda de pontos. Recuperou aí praticamente os pontos perdidos e amanhã se vencer... Foi punido lá no início ou uma outra punição? Não, aquela punição do início ainda, dos pontos do jogador do atacante Luizinho, que acabou não sendo inscrito, né, para a primeira rodada ou para as primeiras rodadas e foi punido a Ferroviária. Mas das mãos do Leandro, o time já se recuperou sábado passado, goleou a Matonense. Amanhã pega o Batatá e se vencer pula para a terceira colocação e entra na zona de classificação numa reta importante aí do campeonato. Muito bem, só para fechar o bloco, Zequinha, você que está aí atrás da câmera, hoje há notícias de que o secretário Geis Sabonete seria propenso a fazer com que a Secretaria Municipal de Esportes e a Fundesportes assumisse a administração da Arena da Fonte. A gente sabe que a Arena é um problema pelo custo, lá fala-se aí, em perto de R$60 mil a manutenção da Arena. E há muitas reclamações com relação à Arena, pelo estado atual, muitas reclamações pelo investimento que é feito para preservar o gramado, sujeira do estádio, as cadeiras, tudo isso. E que, de repente, seria um bom negócio para a Prefeitura, embora a Secretaria e a Fundesportes sejam ligadas à Prefeitura, obviamente, seria, de repente, uma boa jogada tirar esse custo e alguém assumir esse custo. Uma empresa privada seria, na verdade, a grande jogada, seria com possibilidades, primeiro, de preservar os interesses totais da Ferroviária com relação a treinamento de jogos, e uma empresa privada talvez tivesse melhores condições para trazer eventos esportivos e fazer aquilo, se não render, pelo menos não dar o prejuízo que dá.
Agora, quando a secretaria se propõe me parece que vai até haver uma reunião com a Eneida, que é a diretora da Morada do Sol Eventos, a gente pergunta, mas está cortando todo mundo, mandando tanta gente embora, como é que vai assumir um custo tão alto desse com relação à manutenção da Arena da Fonte? É também uma questão a ser debatida, a ser devidamente analisada, porque o custo, até onde a gente sabe, bate aí nos R$60 mil por mês. Porque só a Ferroviária que joga, a Ferroviária paga 10% de uma renda de R$5 mil, também um dinheiro que não significa absolutamente nada, de vez em quando vem um jogo aqui que dá um pouco mais de dinheiro, mas outros tantos que poderiam vir não vêm. Então é um negócio, no mínimo, curioso, né? Se está se cortando porque já não tem como se manter o que tem, como assumir um compromisso desse, embora a Arena, evidentemente, possa servir uma arena de multiuso, né? Não está sendo explorada dessa forma, mas poderia ser dessa maneira, com shows, com espetáculos, para levantar recursos para se manter aquilo. De qualquer forma, vamos ver como é que vai ficar essa reunião, se houver mesmo essa reunião que, em princípio, estaria programada para hoje à tarde, entre a secretaria, entre o secretário e a Eneida, para saber se há esse interesse, com participação ou não do prefeito, para discutir esse assunto. Tá ok? Muito bem, vamos para o intervalo de apoio. Daqui a pouco a gente volta com o segundo tempo desse Papo de Bola da TV Ara. Antes, mandando um forte abraço para o Dedé, para o Isaías, o profeta, o grande profeta. Já disse para o Vaguinho, esqueci o Palmeiras, que o Palmeiras que se vire, porque o Santos dele é imbatível. Aí tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Aí. E com o Robinho ainda. Com o Robinho ainda. Com o Robinho chegando aí ainda, hein? Pensa. Tá certo. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouco no Papo de Bola da TV Ara com os campeões da bola em um instante só. Um bate-papo leve e descontraído com os profissionais da área de publicidade e propaganda, abordando temas e assuntos de um mercado que movimenta milhares de reais em nossa cidade e região. Mídia Certa, toda quinta-feira, às 19h30, aqui na TV Ara. Doutrina Espírita. Os preciosos ensinamentos do Espiritismo estão presentes no novo livro de Cinéas Feijó Valente. Não perca a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a doutrina codificada por Allan Kardec. Leia o livro e aprimore sua vivência nas melhores livrarias do gênero. Um lançamento Editora GEM. Muito bem, estamos de volta com o nosso Papo de Bola e obrigado, né, Zequinha, Marcelo e Vaguinho, tantas manifestações que está chegando aí no WhatsApp do Zequinha, né, sobre essa questão aí das dispensas em relação ao esporte da cidade. Mas vamos para o segundo tempo, nós temos convidados especiais aqui no nosso Papo de Bola. O Marquinhos Chiochini faz a apresentação daqueles que estão aqui para conversar conosco nesse segundo tempo do último programa da semana. Hoje temos a rapaziada da base aqui, né? Depois eu até pedir pro Douglas, se ele puder, no decorrer das entrevistas, mostrar o pessoal. Temos ali o Thiago Figueiredo, que é o preparador físico do Sub-15, o Rogério Cunhoche, que é o técnico do Sub-17, e o Miguel Pila, que é o preparador do Sub-20. Aqui do meu lado esquerdo, o Leandro Zago, técnico do Sub-20, novo técnico do Sub-20 da Ferroviária, e o conhecido Julimar Francisco, né? Ex-jogador da Ferroviária, técnico da equipe Sub-15, que jogam amanhã na Arena da Fonte. Começar com o Julimar, que é o primeiro que entra em campo amanhã, Júlio. Um jogo importante. Palmeirinha de Porto Ferreira
vem querer complicar a vida de vocês, mas o que a gente até conversava em América semana passada, né? Pela pontuação o time já está na outra fase, mas a Ferroviária quer sair como primeira do grupo, né, Júlio? Boa tarde. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, Zé. A gente vem tentando manter, né, essa linha de raciocínio, essa linha de trabalho, para poder conquistar aí a primeira colocação do grupo. A gente já comentou aqui no programa anteriores que nós tivemos aqui, que quando iniciamos o trabalho, nosso objetivo era esse. A Ferroviária Sub-15, nos últimos 4 anos, não passou da primeira fase. E a gente estava colocando esse trabalho aí em prática para que a gente pudesse passar de fase. E a situação foi melhorando, foi ajustando a equipe. E nós conseguimos hoje estar na primeira colocação e temos que tentar manter isso. A vitória amanhã garante o primeiro lugar, Julimar? Ainda não. Ainda não, porque o Noroeste também está com uma equipe forte. Vem aí brigando com a gente por essa primeira colocação. Mas a diferença não é muito grande em ser o primeiro e o segundo colocado, né, para a próxima fase no cruzamento das chaves ali. Mas a gente quer ser o primeiro porque queremos colocar aí a Ferroviária voltar a fazer história no futebol de base. Antes de falar com o Leandro, eu vi que você está com um boné aí com você. A Farmácia Santa Paula é uma empresa mais uma das empresas que estão ajudando as categorias de base, principalmente nessa idade, a gente sabe, 15, 17, 20, a suplementação de um jogo para o outro, um treino para o outro é muito importante, né, Julimar? É verdade. Acho que o Thiago poderia estar falando melhor sobre isso, o próprio Miguel, né, que são da parte física, né, que poderia estar comentando sobre essa suplementação. Mas a Santa Paula tem nos ajudado bastante, começou um trabalho com o Sub-15 e agora já vai estar englobando esse trabalho aí com todas as categorias, inclusive com o profissional. Vai ter uma reunião agora, nesses dias aí, com a diretoria da Ferroviária, onde eles vão estar suplementando todas as categorias da Ferroviária, todas as equipes. Leandro, você fez sua estreia sábado no comando da equipe Sub-20, esteve acompanhando em Américo a garotada do Sub-17. E que estreia, hein? 7-0 em cima da Matonense em Matão. O que a torcida pode esperar desse Sub-20 da Ferroviária do Leandro Zago no retorno e amanhã contra o Batatais? Boa tarde. Boa tarde, Marquinhos. Obrigado do convite. Pode esperar que a gente vai jogar para ganhar. Amanhã pode esperar que a gente vai jogar para ganhar, porque é o que a gente tem para fazer. A gente tem aí, teoricamente, 12 pontos conquistados, que é uma pontuação boa. Com os 6 perdidos, nos colocou numa situação em que todo jogo é final para nós até o final da primeira fase. A gente precisa jogar para ganhar todos os jogos. E a expectativa para o Sub-20 é potencializar o máximo possível esses atletas para futuramente eles servirem ao profissional da Ferroviária. Então o trabalho vai ser todo em cima disso, de potencializar talentos, de trabalhar em cima desses jogadores, para lá na frente vocês poderem acompanhar todos esses jogadores lá no profissional. E dá para dizer que amanhã esse time profissional vai ser bem, esse time Sub-20 vai ser bem profissional, né? Porque praticamente todos os meninos que estão no profissional descem amanhã para jogar com você. É isso, o Leonardo lateral esquerdo, né? O Bahia, atacante, o Leozinho, descem para jogar, o Thiago Cardim está suspenso, né, para essa rodada, retorna semana que vem, então esses jogadores já desceram e vão compor aí o grupo que vai para o jogo. O que você encontrou no grupo depois que você assumiu? Um time que, como a gente disse até na introdução, perdeu os pontos no tribunal, ficou aquela esperança de será que dá, será que não dá? Os próprios meninos ainda acreditavam que dava. E amanhã, um time que estava na última colocação pela perda dos pontos, se vencer amanhã o Batatais, pode pular para a terceira e colar no vice-líder. Esse é o nosso objetivo. Nós vamos trabalhar sempre, estou trabalhando com eles assim, orientando os atletas mentalmente para pensar jogo a jogo, tá? E a nossa ideia é essa mesmo. Assim, eu encontrei um time com muitos talentos individuais, né? E o que a gente está tentando fazer é dar um caráter coletivo melhor para o jogo, né? Até para poder prepará-los para a hora que eles subirem para trabalhar com o Ailton, né? Estarem preparados para subir e ficar. Nossa ideia é essa, os jogadores são da Ferroviária e estando preparados fazer o ciclo de chegar ao profissional o mais rápido possível. Eu vou perguntar para você com respeito a esse assunto que você acabou de tocar, mencionando o nome do técnico Ailton Silva, que é o responsável técnico pelo time principal da Ferroviária. Para nós, é fundamental que essa relação seja a melhor possível, né? Que o próprio técnico, o Ailton Silva, se interesse mesmo pelas categorias de base, converse, acompanhe os jogos, né? Quer dizer, tenham o conhecimento do potencial da categoria de base que tem em mãos para aproveitar aquele, pensar esse ou aquele outro para o futuro da Ferroviária, né? Porque o nosso futuro está exatamente na revelação dos meninos, né? Sem isso, a gente nunca vai sair do buraco. A pergunta é essa, o Ailton está chegando agora, você também chegando agora. Já houve tempo de um papo, de uma conversa
Como é que você pode antever esse tipo de relação que você vai ter com ele em relação a esse assunto nosso aqui abordado? Olha, Zé, eu já tive algumas conversas com ele lá no Pinheirinho, né? Que a gente conseguiu já conversar sobre essas questões. Então, já tive alguns contatos com o Ailton lá no Pinheirinho. E eu sei que o Ailton, né? Porque eu venho acompanhando a carreira do Ailton, porque eu trabalhei em lugares próximos dele. Eu tenho amigos em comum com o Ailton já há um tempo. Então, eu sei que ele passou recentemente, aí, há 5, 6 anos, na base do Desportivo Brasil, que é um clube que forma jogadores, na Portuguesa. Então, o Ailton tem essa experiência com formação de atletas. Então, eu acredito que essa transição vai ser muito natural. E o Ailton é uma pessoa que se preocupa em observar esses jogadores para aproveitar na equipe profissional. Bom, isso é muito importante, né? Agora, eu pergunto para o Julimar, você que tem uma história na Ferroviária, né? Já vestiu essa camisa aí em tantas e tantas ocasiões, e que, como nós, está aí esperando dias melhores em caráter definitivo para a Ferroviária. A cada temporada que começa, o Julimar, há sempre a expectativa de que tudo possa melhorar. Na verdade, nós estamos em meio a uma temporada em andamento, né? As categorias de base já jogando, o time principal já jogando, embora na Copa Paulista, porque para a equipe principal o grande objetivo é o campeonato do ano que vem. Por tudo isso que você está vendo, isso que você está sofrendo, os problemas que existem no time principal e na base também, logística de treinamento, uma série de coisas que a gente sabe que a Ferroviária enfrenta. Será que dá para a gente poder sonhar, Julimar, que esse sofrimento todo, essa agonia toda, está chegando ao fim? Ou você não tem muita esperança disso, não? Pergunta difícil, hein, Zé? Porque infelizmente as respostas nunca estão com a gente, né? Verdade. Não, mas eu acredito. Eu acredito que o nosso sofrimento está começando a chegar ao fim. Não sei se na próxima temporada aí a gente já consegue esse tão sonhado acesso para a primeira divisão, mas o importante é que se iniciou um trabalho desde lá de baixo da base. Acredito que devemos isso muito ao Piccoli, que começou esse trabalho a valorizar bastante a base, e a linha de raciocínio da Ferroviária, da diretoria, era manter esse trabalho, trazendo um treinador que fosse dar sequência no que o Piccoli vinha fazendo. Acredito que o Ailton vai estar fazendo isso aí, e só resgatando a nossa base, valorizando a nossa base, que nós vamos conseguir, como você bem frisou, que o que vai tirar a Ferroviária do buraco é a valorização na base, né? Então eu começo a ter esperança assim, que o nosso sofrimento está chegando ao fim, e nós vamos conseguir esse nosso tão sonhado aí acesso, voltar à primeira divisão, que eu acredito, a cidade acredita que é o lugar da Ferroviária. Não tem dúvida. E nós temos que levar em consideração, e é essa a nossa esperança, Julimar, de que esse projeto não seja alterado. Eu não só estou falando do time principal, como das bases também, em função pura e simplesmente do resultado, né? Quer dizer, o que vale é a sequência do projeto, independente daquilo que acontece em campo. Porque, como a gente fala, de repente você ganha e tem defeitos, e você perde e nem tem tantos defeitos. O futebol é um negócio muito dinâmico, muito curioso. Então, a gente sempre defende, e eu quero o seu ponto de vista sobre isso, é de que haja uma sequência nesse trabalho, né? Por exemplo, nas categorias sub-15 e sub-17, a gente está vendo um avanço muito grande na Ferroviária. E que isso, tanto é que o time está aí para líder, perto da classificação, tudo isso. Então a gente não quer que esse trabalho sofra uma solução de continuidade. Quer dizer, por isso ou por aquilo, de repente corta tudo, se joga fora o que foi feito até agora e depois tem que se começar tudo do zero de novo. Eu tenho essa preocupação também, Zé, porque o que a gente sempre ouve é que a base dá muito gasto. Tudo que acontece é a base. E eu não vejo dessa maneira, acredito que os treinadores que estão aqui não veem dessa maneira, porque sempre foi assim. Eu saí da base da Ferroviária, e a base da Ferroviária que sempre deu retorno para a Ferroviária, conseguiu vender vários jogadores. Se a gente for contar a história de quem saiu da Ferroviária, a gente vai ficar aqui o programa todo, né? Mas se tiver essa sequência, se tiver essa valorização, a gente consegue realmente sair da situação que a Ferroviária está hoje e viver dias melhores. E o Leandro, Zé, tem um currículo invejável. A Ferroviária está acertando a mão nos treinadores, né? Veio o Piccoli, agora veio o Ailton, né? Está no início de trabalho, agora o Leandro, o Julimar, também o Rogério, no Sub-17, tudo treinadores jovens, né? O Leandro, Desportivo Brasil, Corinthians, Guarani de Campinas, Audax, Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. O Audax é o carrasco da Ferroviária. A Ferroviária enfrentou o Audax 90 vezes, perdeu 90.
Pelo amor de Deus. Quer dizer, um trabalho, um currículo bom, um aprendizado bom também, né, Leandro? Um aprendizado bom. E sobre isso que o Zé perguntou, eu vejo o seguinte, eu chegando agora, eu acompanho a Ferroviária, né, à distância, eu sou de Campinas, então eu sempre acompanho muito a Ferroviária, mas nunca estive aqui em Araraquara, né, acompanhando, e o que eu estou vendo aqui é o seguinte, eu acredito que a Ferroviária, com a mentalidade que está sendo implantada, ela está na frente de muitos clubes que estão fazendo base hoje no Brasil. Inclusive, eu já coloco ela na frente hoje dos 2 clubes de Campinas, que não tem uma ideia, não tem um projeto para a base. E hoje a Ferroviária já está começando a ter um projeto para a base. Se isso não for interrompido pela questão de resultados, e o que mais me preocupa dentro do futebol, questão política, que normalmente usa o resultado para alterar alguma coisa, se a Ferroviária mantiver esse trabalho, eu tenho certeza que em 3, 4, 5 anos as coisas vão começar a acontecer, e aí depois que elas começam a acontecer, elas vão acontecendo sistematicamente. Você falou do Audax, é um projeto que foi dar frutos depois de 4, 5 anos, e aí começou a dar frutos e não parou mais, até ser comprado pelo Grêmio Osasco agora nesse final de ano. Então, é isso, e eu vejo uma mentalidade boa que está sendo implantada aqui. Na verdade, o que tem que ser observado e respeitado é o tempo, né? Se é um setor onde não pode haver imediatismo, é exatamente na categoria de base. Exatamente. Porque você não pode querer imaginar que um garoto, com 1 ou 2 temporadas, de repente possa ser um craque. Exatamente. É por isso que tem que se observar com muita atenção, analisar com muito cuidado, dar-se ao garoto que tem talento o tempo suficiente para que ele aprenda, né, para que ele possa melhorar em campo e fora do campo também, e se estabelecer essa base, porque se você trabalha hoje em todas as categorias, vamos imaginar um número hipotético aí, você trabalha com 100 garotos, se chegar no final de uma temporada, você tira 5 garotos, sai um índice de aproveitamento maravilhoso no futebol. Muito bom. Só que você precisa dar tempo, você precisa apoiar, você precisa estar do lado. E é um processo de evolução. Não é uma coisa processo imediato. Exatamente. É um processo. Respeitando o processo, com bons profissionais, com uma boa ideia, um bom projeto, vai dar fruto. É questão de tempo. É por isso, esse tempo, né, e esse tipo de comportamento que nós esperamos da diretoria da Ferroviária. Porque senão não tem Santo Cristo que resolva isso. Exatamente. Tudo se interrompe, começa de novo, você está sempre iniciando. Tempo perdido, jogador que vai embora, por isso que o torcedor fala, por que não deu certo aqui? Não serve para a Ferroviária. E de repente está estourando, está aí o caso do Lucas Lima, por exemplo, que não serviu para a Ferroviária. E está no Santos Futebol Clube. Estava na Inter Limeira na 4ª divisão, pro Santos. Exatamente, é isso aí. Quer dizer, esse tipo de erro, mas é que o jogador tem vínculo com empresários. Conversa com o empresário. Exatamente. É aquilo que eu sempre digo, o empresário de futebol hoje, existem os bons, os ruins, os péssimos, os malandros, os honestos, como em toda categoria profissional existe. Agora, se é uma figura que está intrinsecamente ligada ao futebol hoje e não vai desaparecer, é a figura do empresário. Se o empresário é bom e é correto, negocia com ele. Ele tem que ser seu parceiro, não seu adversário. Ao invés de ser visto como inimigo, como acontece aqui em Araraquara pela diretoria da Ferroviária, agora a gente espera que isso mude, mudou a diretoria, que mude esse pensamento, ao invés do empresário ser visto como inimigo, que ele seja visto como um parceiro. Verdade. Vocês não pensam assim? Claro, com certeza. Claro, ele faz parte do negócio e o futebol é um grande negócio. Se não respeitar isso, não vai andar. Tanto que na época o empresário que levou o Alex, Francisco Alex, na época para São Paulo, ele não ia levar o Caio-Bi. Ele levou para ajudar a Ferroviária. O que o São Paulo ia querer com o Caio-Bi? Nem sabia que existia o Caio-Bi na época. É o Neto. É o Neto. O Neto falou, vamos levar o Caio-Bi e vamos ajudar a Ferroviária. Tanto que nem jogou no São Paulo. Ficou no Sub-20, foi viajar para teve uma sorte danada, está na Alemanha. Está na Alemanha hoje. Então, é isso que a gente espera, que um dia possa mudar na Ferroviária. Exatamente. Quer dizer, ao invés de inimigos, sejam parceiros. Sejam parceiros. Olha, qual que é um negócio bom? Né? Um negócio bom. O Gustavo Henrique, no início da temporada, fez uma boa Copa Paulista o ano passado, chegou a fazer gols, foi titular, brilhou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Houve o interesse do Fluminense numa parceria com a Ferroviária, o interesse foi rejeitado. E o Gustavo Henrique nem ficou no banco do time principal da Ferroviária. Quem sabe, está agora jogando, está tendo outra chance. Quem sabe agora esse erro não seja de novo cometido, né? Porque chega uma hora que não há saco que aguente também. Gente, muito obrigado pela presença aqui, o pessoal todo, muito obrigado pela visita. A gente vai ter oportunidade de voltar a falar muito de categorias de base aqui no nosso programa. Obrigado, hein? Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Obrigado. Valeu, tá certo. O Jonathan já chegou aí? Já está no campo. Tá chegando. Muito bem, a gente vai perguntar para ele como é que está o clima, né? A temperatura do jornalismo hoje no nosso Araraquara, agora que está começando daqui a pouco. Nós estamos encerrando já o nosso Papo de Bola para voltar
na próxima segunda-feira. Só fazendo aquele lembrete da Marina, que o futebol feminino joga contra Taubaté domingo, 10 horas da manhã na Arena. E hoje, meu filho aí, como é que tá? Ô Zé, você é de concordar que a igreja geralmente é um lugar de paz, um lugar sagrado. A gente vai e acha que tá tranquilo, né? Mas não foi isso que aconteceu com um grupo de idosas ontem, não. Lá no Carmo, elas foram roubadas, assaltadas dentro da igreja. Olha só, a que ponto chegamos. Que pecado, hein, rapaz? Que pecado, hein? Não se respeita nem mais a igreja agora. Tá difícil. Tem esse e outros destaques no Araraquara agora que a gente traz daqui a pouco. Muito bem. Fechando o nosso Papo de Bola, a gente volta na segunda-feira, exatamente ao 12h15. Lembrando que a representação do programa antecipada para 8h15 da noite. Um abraço, boa tarde, um bom final de semana. Aos pais, um forte abraço dos campeões da bola. A gente volta na segunda. Tchau.